Boa noite, damas, e boa noite, cavalheiros. Bem-vindos a mais um encontro especial, aqui no canal Evocando Medo. Neste ambiente onde o incompreensível ganha contornos, não podemos evitar a pergunta: por que acreditamos no sobrenatural? Talvez porque, no fundo, algo dentro de nós reconheça que essas histórias não são tão improváveis quanto parecem. Pode ser que o desconhecido nos assuste porque é parte da nossa natureza humana. Desde os primórdios buscamos respostas para o que nos escapa. Sombras que dançam no escuro, sons inexplicáveis no silêncio, ou aquela sensação inquietante de que há mais alguém por perto. Mesmo com todos os esforços da ciência em decifrar o mundo, sempre existem momentos que escapam à lógica, mas que ainda assim parecem mais autênticos do que tudo o que podemos tocar ou explicar. O que nos faz acreditar no sobrenatural é que nossos medos não são apenas contos, são resquícios daquilo que foge ao nosso controle, daquilo que não podemos enxergar, mas que sentimos intensamente. Esses receios permanecem porque, no fundo, nos lembram da nossa fragilidade. Agora, apague a luz e ouça esta história. Para muitos ela parecerá incrível, especialmente para quem nunca se deparou com algo fora do comum. Um objeto que traz desconforto, como uma boneca que parece se mover sozinha à noite, ou uma estátua no jardim cuja posição parece mudar toda vez que você olha. Mas, se já viveu algo assim, talvez estas palavras tragam à tona memórias adormecidas. Boa noite, Dom. Meu nome é Alexandre e gostaria de dividir uma história que talvez possa aparecer em um de seus vídeos. Sou do estado do Maranhão, um lugar belíssimo que, na minha visão, não recebe o devido reconhecimento. O que vou contar aconteceu em uma vila chamada Santa Luzia, perto da cidade de Codó. A experiência não é minha, mas do meu pai. Ele trabalha como caminhoneiro e passava longos períodos fora, o que fazia com que, na minha infância, eu quase não o visse. Na época, eu tinha pouco mais de 1 ano. Minha mãe e eu viajávamos frequentemente entre a vila e a capital por causa dos compromissos dela. Em uma dessas noites, enquanto estávamos fora, meu pai ficou sozinho na nossa pequena casa de palha, que era humilde, mas confortável. Entre as poucas coisas que tínhamos, havia uma pequena escultura decorativa, um cangaceiro típico, com gibão de couro e um chapéu de aba larga que cobria o rosto, a imagem clássica como vemos em algumas xilogravuras nordestinas. Naquela noite, meu pai descansava em sua rede, tentando recuperar as energias antes da próxima viagem. De repente, sentiu um puxão brusco na rede, que o acordou assustado. Embora apreensivo, resolveu ignorar, pensando que fosse apenas cansaço. De onde estava, podia ver a estatueta no canto do quarto, aparentemente no mesmo lugar. Virou-se na rede e tentou esquecer o incidente. No entanto, poucos minutos depois, algo o fez congelar. Passos leves cruzavam o quarto, parecidos com os meus, quando eu brincava pela casa durante o dia. "Mãe?" Ele chamou, imaginando que minha mãe tivesse voltado comigo. O silêncio foi tudo o que respondeu. Ao girar na rede, ele percebeu que estava completamente sozinho. A madrugada escura era visível através da porta de vidro, e a estátua permanecia imóvel no canto. Ainda assim, algo nela parecia fora do lugar, como se estivesse levemente deslocada. Irritado, levantou-se, pegou a estatueta e a deixou do lado de fora, perto da porta. Mesmo do interior, podia vê-la pelo vidro fosco. Exausto, voltou a deitar-se e adormeceu quase que imediatamente. Não demorou muito para ser despertado novamente, dessa vez por batidas suaves na porta. "Já vou", murmurou ainda meio dormindo. Ele pegou o celular, um modelo simples da Nokia, usado mais para conferir as horas do que para qualquer outra coisa. Eram quase 4 da manhã, mais precisamente 3h56. Ao sentar-se na rede, olhou para a porta e o que viu o fez congelar. A estátua não estava mais lá. Por um momento pensou que alguém poderia tê-la levado. Enfurecido, levantou-se num salto e saiu para procurá-la. Vasculhou ao redor, mas não havia sinal da peça. Foi então que ouviu um som vindo das suas costas. Uma risadinha infantil, fina e aguda.
algo que fez um calafrio percorrer sua espinha. Dominado pelo medo, ele correu de volta para dentro. Quando entrou na casa, foi tomado pelo terror. A estátua estava ali, atrás de sua rede, na mesma posição de antes, como se o esperasse pacientemente. Enfurecido e tomado por uma coragem que ele mesmo não entendia, pegou a estátua novamente. Com gritos de raiva e palavras nada delicadas, jogou-a mais uma vez para fora da casa. Ainda que sua reação parecesse firme, o medo começava a crescer silencioso por trás de sua irritação. Ele voltou a deitar, mas os sons recomeçaram logo. Dessa vez, as batidas na porta eram inconfundíveis. Levantou-se devagar e olhou. O que viu fez seu coração parar por um instante. Do outro lado da porta, aquela coisa já não parecia mais uma simples estátua. Ela se mexia, de forma grotesca, como se tentasse assumir uma forma humana. Os movimentos eram erráticos, desajeitados, como se cada membro se contorcesse em ângulos impossíveis. Diante da cena, o pavor venceu. Ele se encolheu na rede, cobrindo-se com o cobertor enquanto recitava preces. Seus pensamentos foram imediatamente para mim e para minha mãe. Ele implorava em silêncio que aquilo acabasse, que pudesse nos ver novamente. No meio desse turbilhão de medo e exaustão, acabou adormecendo. O som da porta se abrindo o acordou. Minha mãe e eu havíamos chegado. Num pulo, ele nos abraçou, especialmente a mim, com uma intensidade que nunca havia demonstrado antes, um misto de alívio e medo. Sem perder tempo, contou à minha mãe o que havia acontecido. Ela ficou surpresa, embora nunca tivesse percebido nada de anormal na estatueta. Desde então, aquele objeto nunca mais voltou a entrar em casa. Hoje meus pais estão separados e nossas conversas são menos frequentes. No entanto, na última vez que visitei meu pai na vila, relembramos juntos esse episódio. A história de como uma estátua aparentemente inofensiva se transformou em algo muito além disso. Algo que ele descreve como um duende, ou como um ser estranho, para usar uma palavra nossa. Uma coisa que nem ele nem ninguém da nossa família conseguiu ou conseguirá entender. Curiosamente, algum tempo depois, quando nos mudamos para a capital, aquela estátua simplesmente desapareceu. Apesar de termos embalado todos os nossos pertences, ela sumiu sem deixar qualquer rastro. O mistério permanece. A única certeza que temos é que naquela noite, algo inexplicável e assustador cruzou o caminho da nossa família. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Olá, Dom. Quero começar dizendo que para mim é importante manter meu anonimato. Espero que isso não seja um problema. O que vou compartilhar é, sem dúvida, uma das experiências mais estranhas e perturbadoras que já vivi. Durante os eventos, confesso que não fazia ideia do que estava acontecendo ou para onde aquilo ia levar. Espero que, ao final, você possa entender o que quero dizer. Sou de Minas Gerais, mais precisamente de uma cidade do interior próxima a Juiz de Fora. Não vou entrar em detalhes sobre a rua exata onde isso ocorreu, mas posso dizer que foi nas proximidades de Santos Dumont, entre alguns bairros daquela região. Quando explicar os motivos, ficará claro por que prefiro não especificar o local exato. Algum tempo atrás, mudei-me para uma vila pequena composta por apenas 3 casas. Havia um pátio comunitário bem simples, mas as casas eram surpreendentemente espaçosas. O aluguel era ótimo e morar ali facilitava minha rotina, já que o Hospital Militar do Exército onde eu trabalhava ficava a poucos minutos de caminhada. Nos primeiros meses, minha vida ali foi completamente tranquila. Eu costumava sair muito cedo para o trabalho e, nesse horário, sempre cruzava com a vizinha ao lado. Era uma senhora de cerca de 70 anos, de baixa estatura e aparência frágil, o tipo de pessoa que exalava gentileza. Ela sempre me cumprimentava com um sorriso caloroso. O outro vizinho, um homem de 30 e poucos anos,
Era praticamente um desconhecido, já que raramente nos encontrávamos. Nossas interações se limitavam a um aceno ocasional quando eu chegava à tarde. As semanas se passaram nesse ritmo. A senhora era simpática e, mesmo com nosso contato limitado, eu sentia certa alegria ao cumprimentá-la antes de começar meu dia. No entanto, as coisas começaram a mudar de forma inesperada. Certas noites, por volta da 1 da manhã, eu era acordado por sons de batidas na parede. Era como se alguém socasse o outro lado da divisória, justamente onde ficava a casa da vizinha. Os ruídos não pareciam ser marteladas ou concertos. Tinham um ritmo constante que durava uns 2 minutos, longos o suficiente para me deixar intrigado, mas logo cessavam, e eu conseguia voltar a dormir. Isso se repetiu por 3 noites seguidas. Na terceira, decidi que precisava entender o que estava acontecendo, mas só tomei coragem para perguntar na manhã seguinte. Ao sair para o trabalho, encontrei a vizinha, como de costume, e comentei casualmente: "Bom dia, dona Mercedes. Olha, espero que não leve a mal, mas vou perguntar algo. A senhora estava consertando alguma coisa ontem à noite?" Ela respondeu de maneira tranquila, mas firme: "Não, filho, eu durmo cedo." Continuei meio sem jeito. "Ah, desculpe, é que já faz algumas noites que escuto umas batidas vindo da sua casa, como se alguém estivesse socando a parede. A senhora não ouviu?" No momento em que terminei a frase, percebi que algo mudou em sua expressão. Ela, que já tinha a pele muito clara, ficou ainda mais pálida. Olhando fixamente para a casa, murmurou: "Ai, meu Deus, o que será isso? Não vão me assustar, né? Vou passar no mercado e comprar umas velas." "Não se preocupe, filho, e obrigada por me avisar. Senti-me péssimo por tê-la deixado tão assustada." Apesar disso, algo dentro de mim insistia que não havia nada de sobrenatural acontecendo. Sou cético em relação a essas coisas e achei que talvez ela estivesse constrangida em admitir que fazia barulho à noite. Resolvi deixar para lá e seguir minha rotina, mas o pensamento permaneceu comigo pelo resto do dia. 2 dias depois, as batidas voltaram, dessa vez mais intensas, ao ponto de me acordarem novamente. Um pensamento incômodo começou a me rondar. Será que, após o comentário que fiz, a vizinha havia interpretado aquilo como uma reclamação e estava tentando me irritar de propósito? Mas logo descartei a ideia. Dona Mercedes sempre foi tão amável, parecia impossível que ela fizesse algo assim. Mesmo assim, os sons continuaram, e eu resolvi ignorá-los. Nas 2 semanas seguintes, os episódios se repetiram. Em 14 dias, calculo que fui acordado 6 vezes com o mesmo barulho, sempre durante a madrugada. Não toquei mais no assunto com a vizinha. Primeiro, porque temia tê-la ofendido, e segundo, porque quase não a via. Quando a encontrava, ela parecia sempre apressada. Cumprimentava-me sem olhar diretamente e logo se recolhia, cuidando das plantas com rapidez antes de entrar. Então, algo inesperado aconteceu. Em uma tarde, voltando do trabalho, deparei-me com um alvoroço na rua onde ficava a vila. A área estava cercada por fitas de isolamento. Havia viaturas policiais, veículos militares e caminhonetes do IML, o Instituto Médico Legal. A movimentação era intensa e os moradores ao redor eram mantidos à distância. Reconheci de imediato alguns colegas de trabalho. Naquela época, eu estava no hospital militar de um quartel próximo. Ao me aproximar para entender o que estava acontecendo, eles logo perceberam que eu morava na vila. Foi aí que ouvi a pergunta: "Você vive ao lado da senhora Mercedes?" Achei estranho saberem o nome dela, mas confirmei. O nervosismo começou a tomar conta. 1000 possibilidades passaram pela minha cabeça, desde um arrombamento até algo relacionado ao fato de eu trabalhar numa base militar. Mas ao notar que conheciam Dona Mercedes, fiquei completamente perdido. Por que aquele aparato todo estaria relacionado a ela? Um dos colegas, em tom reservado, chamou-me para conversar em um canto mais afastado. Pediu que eu mantivesse sigilo sobre o que ele iria dizer. "Vou te contar porque você mora ao lado e tem o direito de saber. Essa senhora, faz tempo que estávamos monitorando a casa dela. Não era ela diretamente que buscávamos, mas sabíamos que indivíduos do tipo que você sabe bem frequentavam o local. Suspeitávamos que a casa era usada para guardar mercadorias ou algo do gênero. Hoje, com autorização,
Fizemos a operação. A história que ouvi a seguir me deixou sem chão. Encontramos mais do que esperávamos. No fundo de um dos quartos da casa, havia 7 pessoas amarradas, penduradas. Eram de um grupo rival. Quando entramos esta manhã, elas tinham acabado de morrer. A cena era terrível. E o mais absurdo, ela confessou. Disse que fazia tudo sozinha. Dá para acreditar? Você nunca reparou em nada fora do comum? Ainda atordoado, só consegui balbuciar que não. Mencionei as batidas na parede que vinha ouvindo à noite, na esperança de entender se aquilo tinha alguma relação. Ele me olhou, visivelmente perturbado, e respondeu: isso faz muito sentido. Hoje, quando encontramos os corpos, não fazia muito tempo que tinham morrido. Como eu disse, mas havia algo mais. Nenhum deles tinha os pés. Estavam lá na casa, mas ela os tinha removido. Essa mulher, meu amigo, está fora de si. Já foi levada hoje cedo. A sensação de ouvir aquilo foi indescritível. Eu não conseguia processar. Tudo parecia um pesadelo. Relatar isso pode até parecer simples, mas viver essa experiência foi algo completamente diferente. Imaginem o que é dormir numa casa encostada à parede de outra, onde pessoas eram mantidas à força, encontrando um fim terrível, e perceber que os sons que você ouvia eram os golpes desesperados dessas pessoas. Dormir ali, depois de tudo, foi praticamente impossível. No trabalho, fiz questão de não aprofundar o assunto. Queria distância. Ainda assim, colegas de outras áreas do quartel vinham me perguntar sobre Dona Mercedes, curiosos com o caso. Uma semana depois, algo assustador aconteceu. No silêncio da madrugada, acordei novamente com barulhos de batidas vindas da parede compartilhada com a casa dela. Mas, desta vez, a casa estava completamente vazia. Meu colega havia me dito que Dona Mercedes não tinha família por perto, pois era do interior do Maranhão. A casa estava lacrada, ainda sob investigação. Ninguém tinha ido lá nos últimos dias. Mesmo assim, as batidas continuavam. Saí para verificar e vi que tudo permanecia isolado, escuro, com as faixas de precaução no lugar. Mas os sons não paravam. Do lado de fora, podia ouvir nitidamente que vinham dos fundos da casa, exatamente como antes. Convenci-me de que era apenas medo ou sugestão, que minha mente estava pregando peças. Tentei ignorar, mas, naquela noite, os ruídos duraram mais de 5 minutos. A intensidade era tal que o relógio pendurado na parede começou a balançar. Completamente aterrorizado, tranquei-me no quarto, liguei a televisão no volume máximo e esperei o amanhecer. Quando acordei, percebi que o relógio da sala tinha caído no chão. No trabalho, procurei aquele mesmo colega e contei o que havia acontecido. Perguntei sem rodeios se por acaso tinham soltado Dona Mercedes. Afinal, não fazia sentido alguém estar naquela casa. Não acredito em fantasmas. A resposta dele me gelou. Não, companheiro, não te contaram? Na mesma noite em que prenderam a senhora Mercedes, ela morreu na cela, antes mesmo de ser processada. Olha, para mim essa mulher era bruxa ou algo assim. Sabe o que apareceu na autópsia? Encontraram umas coisas esquisitas no estômago dela, como bolas de cabelo, vermes. Ninguém entende o que aconteceu. Dizem que foi isso que a matou. Mas o que você acabou de me contar? Tem certeza do que viu? Eu confirmei, ainda mais confuso. Ele disse que precisava avisar os policiais para verificarem a casa, porque aquilo não fazia o menor sentido. Ele saiu às pressas, enquanto eu tentava continuar meu dia. Quando voltei para casa à noite, encontrei meu colega estacionado na rua, dentro de uma viatura com outro companheiro. Ele me chamou para conversarmos a sós, e parecia completamente pálido. Entramos lá agora há pouco com alguns policiais. Tínhamos permissão. Você não vai acreditar no que vimos. Só eu e o policial que estava comigo enxergamos. Dona Mercedes estava no quarto onde tudo aconteceu. A testa dela estava muito machucada. Sei agora o que você ouviu ontem à noite. Ela estava batendo a cabeça na parede quando a vimos. A porta daquele quarto se fechou sozinha. Os outros policiais se dispersaram rapidamente, assustados. Quando conseguimos entrar de novo, Dona Mercedes não estava mais lá. Não havia sinal de ninguém.
Apenas a bagunça no ambiente, como você deve imaginar. Eu e o policial que estava comigo evitamos comentar qualquer coisa com o restante da equipe, mas entre nós, admitimos o que vimos. Sabemos que isso jamais poderia ser registrado oficialmente, mas acredite, nós vimos. Meu colega me deu um conselho direto: era melhor eu procurar outro lugar para morar. Ele estava sério, visivelmente preocupado. Ficou ali até que eu reunisse as minhas poucas coisas e me acompanhou até o alojamento que o quartel disponibilizava para quem precisasse de abrigo temporário. Passei alguns dias lá sem tocar mais no assunto. Meu colega também não parecia disposto a voltar a falar sobre aquilo, e, para ser sincero, eu estava ainda menos. Depois comuniquei ao meu superior que não ficaria mais na vila. Logo encontrei um lugar próximo ao quartel para alugar. Mudei-me e nunca mais soube de nada relacionado à dona Mercedes. Sei que essa história pode parecer difícil de acreditar. Admito que também acharia, se não tivesse vivido tudo isso. Mas é a verdade. Tudo o que ouvi, o que meus colegas viram, aconteceu naquela vila. Um lugar onde nunca se imaginaria algo assim. Não adianta procurar por notícias, porque você não vai encontrar nada. Nada disso foi divulgado. O relatório e a investigação existem, mas são confidenciais, restritos aos registros internos. E claro, ninguém além de nós sabe sobre o que realmente presenciamos naquela casa, muito menos o que eu escutei e o que meus companheiros viram. Boa noite, Dom. Meu nome é Célia. Sou de Salina Cruz, no estado de Oaxaca, México. Existe um pequeno trecho de estrada entre minha cidade natal, onde ainda moro com minha família, e a enseada de La Ventosa. Foi nesse pedaço de asfalto que, junto com meus pais e meu irmão, vivi uma das piores noites da minha vida. A enseada é o lugar que visitávamos de tempos em tempos para aproveitar a praia e o clima agradável. Íamos preparados com trajes de banho, toalhas, lanches, enfim, tudo o que precisávamos. O que vou contar aconteceu no ano de 2010 e continua marcado em minha memória. Naquele tempo, eu tinha 17 anos e meu irmão mais novo, 13. A viagem aconteceu já à noite porque meu pai só saía do trabalho tarde. Embora fossem apenas 8 horas, o céu estava completamente escuro. Costumávamos alugar um local para passar o fim de semana com um primo de meu pai que morava lá. Seguíamos por uma estrada cheia de curvas entre os morros e, por conta disso, meu pai dirigia com cautela. Minha mãe estava no banco da frente, enquanto eu olhava distraída pela janela traseira. O rádio tocava em volume baixo, já que meu irmão dormia. Ao fazermos uma curva, o caminho era uma sucessão de subidas, descidas e matagal por toda parte. Notamos que o trecho adiante era isolado, sem casas ou qualquer iluminação. De repente, meu pai começou a reduzir a velocidade até parar completamente. Curiosa, inclinei-me para a frente e percebi meus pais conversando em sussurros sobre uma senhora. Olhei para a estrada e à frente vi uma figura de idade avançada, curvada, usando um chale na cabeça, acenando para que parássemos. Minha mãe, receosa, pediu que meu pai seguisse sem parar, com medo de que fosse algo perigoso. Mas ele insistiu, dizendo que era apenas uma idosa e que talvez precisasse de ajuda. Enquanto discutiam, paramos ao lado da mulher. Minha mãe, muito desconfiada, abaixou o vidro da janela só um pouquinho. Meu pai, tentando ser gentil, perguntou como poderia ajudar. A senhora não respondeu nada. Em vez disso, foi diretamente até a porta traseira, onde eu estava sentada, e tentou abri-la. Ela puxava a maçaneta com calma, repetindo as mesmas palavras. Abram para mim. A cena me deixou paralisada. Embora o carro estivesse trancado, o som da maçaneta sendo puxada era insistente. Meu pai, visivelmente desconfortável, tentou perguntar o que ela precisava, mas não obteve resposta. Então, de repente, minha mãe deu um grito tão alto que até hoje ecoa na minha memória. Foi um grito de puro pavor, e naquele momento tive certeza de que ela havia visto algo terrível. Sem perguntar nada, meu pai arrancou com o carro, dirigindo rapidamente pelas curvas, enquanto minha mãe chorava e repetia em estado de choque: ela não tinha olhos.
O susto foi tão grande que meu irmão acordou ainda confuso, perguntando o que estava acontecendo. Meu pai, tentando acalmar a todos, murmurou que devia ser engano, que a escuridão nos confundiu. Mas minha mãe, ainda muito abalada, insistia. Eu vi, ela não tinha olhos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Meu pai continuou dirigindo visivelmente nervoso, enquanto eu e meu irmão trocávamos olhares, sem saber o que pensar. Minha mãe continuava insistindo, em meio a lágrimas, que tinha visto tudo claramente. Ela dizia que o rosto da mulher estava muito próximo e que não havia olhos, apenas órbitas vazias. Cobriu o rosto com as mãos, chorando, e isso só aumentava o medo que eu sentia. Nenhum de nós sabia o que dizer. Apenas meu pai tentou acalmá-la, dizendo que já havíamos deixado aquilo para trás, que não a encontraríamos novamente. Depois desse episódio, deixamos de viajar para a Enseada por um longo período. Até hoje, nunca conseguimos entender exatamente o que aconteceu naquela noite. Todos vimos e ouvimos a mulher, mas, por causa da escuridão e do vidro traseiro, minha visão era limitada. Minha mãe, no entanto, estava muito próxima, no banco do carona, e viu cada detalhe. Ainda me pergunto o que poderia ter acontecido se naquela noite as portas do carro não estivessem trancadas. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Meu nome é Maria Fernanda. Se esse episódio tivesse ocorrido anos atrás, eu provavelmente nem revelaria minha identidade. Mas agora não faz diferença, já que não trabalho mais naquela farmácia. Sabe, aquela cujo mascote era um traje branco, lembrando um médico. Não saí de lá por algo ruim, pelo contrário, foi uma experiência muito positiva. Trabalhei lá entre 2014 e 2016, em São Paulo, na região central, perto do bairro da Liberdade. Durante meus primeiros 10 meses, era raro ver o colega que usava o mascote, aquele traje especial para atrair clientes, aparecer por lá. Ele vinha uma vez por semana, ou às vezes, quinzenalmente. Nossa filial não fazia tanto uso do traje. Menciono isso porque, após meses convivendo com aquele mascote, sempre guardado numa sala reservada para os funcionários, algo incomum aconteceu. Naquele tempo, apenas eu e uma colega mais velha, de 35 anos, trabalhávamos no turno da manhã. Num dia típico, abrimos a farmácia juntas e conversávamos casualmente sobre nossas famílias. Ela se levantou para atender uma cliente, enquanto eu fiquei no computador organizando o inventário. De relance, notei algo estranho. O mascote, que estava no chão coberto por uma manta escura, parecia ter se movido. Olhei diretamente, imaginando que poderia estar caindo. Mas não, ele permanecia firme no mesmo lugar. Talvez tenha sido minha imaginação ou um vento deslocando a cobertura. Nesse momento, minha colega me chamou para verificar um medicamento que não estava em estoque. Procuramos juntas, sem sucesso, e acabamos sugerindo à cliente outra farmácia próxima. Ao terminar, ao voltarmos nossa atenção para a área de trás, vimos através das prateleiras o traje. Ele ainda estava coberto, mas agora de pé. Nós nos entreolhamos sem conseguir dizer uma palavra. No instante seguinte, o mascote simplesmente caiu, retornando à posição em que costumava ficar, estirado no chão. Minha colega, visivelmente nervosa, chamou pelo nome do rapaz que supostamente usava o traje. Ela implorava que ele parasse de nos assustar enquanto recuava lentamente. Decidida, ela se aproximou e levantou a manta cobrindo o mascote. Para nossa surpresa, não havia ninguém dentro dele. Ela me lançou um olhar de puro espanto, soltou o traje no chão e nós duas corremos para fora da farmácia. Do lado de fora, tentávamos entender o que tínhamos presenciado. Ambas afirmávamos ter visto o mascote de pé, e não fazia sentido que alguém pudesse tê-lo vestido sem que percebêssemos. O colega que usava o traje nem sequer aparecera naquela semana e nós mesmas havíamos aberto a farmácia naquela manhã. Apesar do susto, o movimento dos clientes nos manteve ocupadas pelo resto do dia, embora não parássemos de lançar olhares desconfiados para o mascote. Eu mal podia acreditar no que tinha acontecido.
especialmente porque nós duas vimos a mesma coisa. Não tenho mais detalhes para compartilhar, porque foi a única vez em 2 anos que algo assim ocorreu. O colega que usava o mascote parou de trabalhar conosco, outro assumiu o papel, e de tempos em tempos o traje era levado para lavagem. Ainda assim, sempre ficávamos nos perguntando: será que aquele mascote tinha algo de especial ou era apenas coincidência? Boa noite a todos. Hoje vou compartilhar a experiência mais estranha que já vivi, algo que me deixou bastante assustado na época. Sou de Hobbs, uma cidadezinha no estado do Novo México, Estados Unidos. Cerca de 2 décadas atrás, trabalhava em uma empresa de entregas que já não existe mais, e o episódio que vou narrar aconteceu nos últimos anos de funcionamento dessa empresa. Essa companhia era um verdadeiro caos em termos de organização. Mas, curiosamente, as encomendas sempre chegavam no prazo. O problema é que a frota de veículos estava sempre em falta. Eles alugavam os carros para outras filiais ou adquiriam modelos tão velhos e desgastados que frequentemente quebravam. Por conta disso, éramos orientados a encontrar alternativas para cumprir as entregas, recebendo verba para custear o transporte. Foi numa dessas situações que aconteceu algo digno de ser contado. Eu tinha um grande amigo. Vamos chamá-lo de Tomás. Ele era taxista ali em Hobbs e, por sorte, estava de folga naquela noite. Tomás não era do tipo que usava os dias livres para farrear. Então, sabendo que ele estaria disponível, fiz uma proposta. A empresa nos dava dinheiro suficiente para transporte. Aliás, não me espanta que ela tenha falido, já que gastavam de forma tão desleixada enquanto economizavam em aspectos cruciais. Sugeri a Tomás que ele me levasse até Carlsbad, uma cidade a aproximadamente 1 hora ou 1h20 de distância, em troca de uma boa parte do dinheiro fornecido pela empresa. Era só levar 3 pacotinhos pequenos. Ele aceitou e partimos no fim da tarde. No caminho, entretidos em uma conversa animada, afinal éramos bem próximos, nos distraímos e esquecemos de abastecer o táxi. Com o pouco combustível que tínhamos, sabíamos que não chegaríamos ao destino final, mas talvez desse para alcançar um posto na estrada. O problema começou quando nos deparamos com 2 postos pelo caminho. Um estava sem combustível porque a entrega havia atrasado, e o outro não aceitava pagamento com cartão, que era justamente como eu tinha o dinheiro da empresa. Nenhum de nós tinha nenhum centavo em espécie. Restava torcer para que o próximo posto estivesse mais perto do que imaginávamos, já que não lembrávamos exatamente onde ele ficava. Com o tanque praticamente vazio, o acaso nos levou a uma área de descanso na estrada. Era daquelas paradas simples, com um banheiro e um telefone, mas sem posto de combustível. Lá, avistamos um carro estacionado. Nossa melhor ideia foi parar e perguntar ao motorista se ele sabia onde ficava o próximo posto, ou talvez se tivesse algum equipamento para transferir combustível. Planejávamos explicar a situação, mostrar documentos, os pacotes, o táxi sinalizado, tudo para não dar margem a mal-entendidos. Assim que paramos, percebemos que o carro estava desligado. Olhando pelas janelas, vimos um veículo antigo, marrom escuro, com um visual que chamava a atenção. Aquele carro parecia ter saído direto dos anos 50 ou 60. Meu amigo, que entendia um pouco do assunto, confirmou. Apesar disso, o carro não parecia abandonado. Pelo contrário, estava impecavelmente limpo. Limpo até demais, eu diria. Sem fazer barulho, exceto pelo som do motor do nosso carro, aguardávamos. De repente, surgiu do banheiro uma pequena estrutura com 1 ou 2 cubículos. Um homem aparentando cerca de 40 anos. Ele vestia uma camisa polo preta enfiada em uma calça social, acompanhada de sapatos elegantes. Sua pele extremamente clara chamava a atenção, mesmo sob a escuridão da noite. Porém, o detalhe mais intrigante era que ele usava óculos escuros. Vou descrever como tudo aconteceu. Se você acreditar ou não, não importa. Mas a verdade é que as roupas daquele homem pareciam combinar perfeitamente com o estilo do carro estacionado ali. Contudo, na hora, não demos importância a isso.
Estávamos desesperados e só notamos esses detalhes depois. Ele passou direto, ignorando nossa presença, como se não houvesse ninguém ali. Seguia seu caminho, até que meu amigo levantou a voz, chamando sua atenção. O homem parou e calmamente voltou-se para nós. Senhor, pode nos ajudar? Contamos nossa situação com pressa, quase atropelando as palavras. Apresentamos várias alternativas: oferecer cupons de supermercado, trocar por algum combustível ou qualquer outra solução que ele pudesse sugerir. Falávamos sem parar, tentando transmitir a urgência do momento. Mas ele não dizia nada. Ficava ali, imóvel, nos encarando com uma expressão completamente vazia, como se não entendesse uma única palavra do que dizíamos. Sem aviso, uma mulher apareceu. Ela vinha com 2 crianças, todos vestidos de forma antiga, com roupas que pareciam de outra época. Assim como o homem, eles usavam óculos escuros e tinham a mesma pele pálida. Mas o mais estranho foi perceber de onde eles surgiram. Essa área de descanso ficava isolada, rodeada por uma cerca de aproximadamente 2 metros, com apenas uma entrada, a mesma por onde tínhamos chegado. No entanto, eles não vieram do banheiro nem de outra direção óbvia, mas do meio do mato. Cumprimentamos a mulher e as crianças, tentando parecer amigáveis. Boa noite, dissemos. Mas, assim como o homem, permaneceram sérios e em silêncio. A mulher alternava o olhar entre nós e o homem, como se estivesse tentando entender a situação. A menina, ainda segurando a mão da mãe, deu alguns passos na nossa direção. Olhou fixamente para nós por trás dos óculos, sem expressão alguma, e depois recuou. Antes que pudéssemos dizer qualquer outra coisa, meu amigo encerrou o diálogo abruptamente. Obrigado mesmo assim, boa noite. Com um gesto firme, puxou meu braço e me empurrou para dentro do carro. Notei que ele estava pálido, quase como se tivesse visto um fantasma. Assim que fechamos as portas, ele acelerou, saindo dali às pressas. O que houve? Precisávamos da ajuda deles? Perguntei confuso. Ele dirigia como se estivesse fugindo de algo, segurando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Aquilo não era gente, ele disse em tom grave. Como assim? Não eram pessoas? Você não viu o rosto deles? Estava derretendo. Não eram humanos. Reza para que a gente chegue a um lugar seguro antes que a gasolina acabe. Um frio percorreu meu corpo. Ao ouvir aquilo, o medo me tomou completamente. Não havia notado os rostos deles tão de perto, mas algo naquela situação realmente não parecia normal. Quem eram aquelas pessoas? De onde surgiram? Por que estavam vestidas daquele jeito? E o carro? E os óculos? Eu ainda olhava para trás, tentando enxergá-los pela janela e pelo retrovisor. Mas logo a escuridão da estrada os engoliu. Meu amigo não desacelerou até avistarmos um posto de gasolina. Chegamos lá por pura sorte, com os últimos resquícios de combustível no tanque. Um senhor veio nos atender no posto. Nem descemos do carro. Pedimos uma quantidade de combustível e, por sorte, ele aceitava pagamento com cartão. Ele percebeu que estávamos tremendo e perguntou o que tínhamos encontrado na estrada. Evitamos entrar em detalhes. Meu amigo apenas respondeu que não tínhamos certeza do que era. Enquanto terminava de abastecer o carro, o homem olhou para nós e disse algo que não esquecemos. Fosse o que fosse que tínhamos visto, era melhor evitar paradas em lugares escuros. Recomendou que só parássemos em postos ou lojas de conveniência, porque, segundo ele, coisas muito estranhas costumavam aparecer naquela região. Não perguntamos mais nada. O medo era maior do que a curiosidade. Queríamos apenas sair dali o mais rápido possível e chegar à cidade. Meu amigo acelerou de novo, e quando finalmente chegamos ao nosso destino, ficamos acordados até o amanhecer, em silêncio, ainda em choque. Nunca voltamos a falar sobre o que aconteceu naquela noite. O susto e o medo eram fortes demais para revisitar o assunto. Com o tempo, passei novamente por aquele trecho de estrada, mas somente durante o dia. Nunca mais tive coragem de encarar o caminho à noite. Felizmente, também não precisei voltar a trabalhar naquele turno. Aquele ponto de parada com os banheiros continuou vazio por um bom tempo, até que foi completamente demolido. Hoje, não há mais nada lá. Não sei exatamente o que meu amigo viu ou o que eu vi, mas lembro claramente das palavras dele. Aquilo não eram pessoas.
Meu nome é Salvador, e minha trajetória nos leva de volta ao ano de 2019, 5 anos atrás, na região do Alto Rio Negro, no estado do Amazonas. Naquela época, eu estava cursando o 3º ano da graduação em Engenharia de Recursos Naturais, no território indígena do município de Maturacá. Para completar o curso, havia uma exigência: realizar ao menos 2 estágios ou práticas acadêmicas. Sem ter contatos que facilitassem encontrar um local para essas atividades, fui designado pela própria universidade a uma instituição ou projeto relacionado à minha área. Foi assim que acabei escolhido para participar de um programa de assistência técnica rural, cujo propósito era dar suporte aos trabalhadores do campo. Éramos cerca de 100 e poucos estudantes, distribuídos em várias regiões do estado. Por coincidência, eu e mais 11 colegas fomos encaminhados ao território indígena de Maturacá, localizado no norte do Amazonas, mas não muito distante de onde eu nasci. Esse fato, a princípio, me trouxe uma sensação de alívio, já que eu estaria relativamente perto da minha família. Pelo menos era o que eu imaginei. Disseram-nos que iríamos atuar em diversas comunidades do município, sempre destacando que seriam áreas indígenas. Apesar de esperar algo diferente, encontrei ao chegar uma zona essencialmente rural, habitada por pessoas que viviam da agricultura e da pecuária. Para cobrir toda a extensão que nos foi atribuída, fomos divididos em 3 grupos, com 4 integrantes cada. No meu time estavam Arthur, Raquel, Pilar e eu. Nossa equipe foi a última a ser alocada, e ao chegarmos ao destino perto das 4 da tarde, nos deparamos com uma realidade desafiadora. Famílias sobrevivendo com cultivos básicos e criação de gado, sem acesso a eletricidade ou água encanada. Para quem não estava habituado àquelas condições, a situação era um verdadeiro teste de resistência. Contudo, tivemos sorte de ficar em instalações desativadas que, anteriormente, serviam como abrigo para gestantes. Isso nos garantia ao menos um lugar para dormir com camas, algo que os outros 2 grupos não tiveram. Uma das primeiras coisas que notei foi que estávamos perto de uma serra. Sendo o único da equipe nascido naquela região, eu já conhecia as histórias que rondavam aquele lugar. Diziam que ali pessoas haviam desaparecido, que algumas sofreram possessões e até falavam de um enorme boi preto associado a pactos obscuros, tudo em um local chamado Pedra da Sela. A serra era conhecida como Serra do Guaraci. Contei essas histórias aos meus colegas, mas todos acabaram desconsiderando, já que o foco era o trabalho. Contudo, foi justamente nesse lugar que os acontecimentos estranhos começaram. Imagine o seguinte: à noite o silêncio era absoluto, até que de repente sons inexplicáveis surgiam. Às vezes, ouvíamos asas batendo do lado de fora. Outras vezes, eram passos pesados, como de botas, ecoando em uma sala próxima, mas nunca víamos ninguém. Esses sons pareciam não ter origem. No início, eram apenas episódios isolados, fáceis de ignorar. Mas logo começaram a nos fazer pensar se as histórias locais tinham algum fundo de verdade. Com o passar dos dias, ficou claro que estávamos prestes a enfrentar situações ainda mais sombrias. Os moradores nos compartilharam histórias de eventos sobrenaturais, os quais já encaravam como parte de sua rotina. Uma delas envolvia um caçador local que, certa vez, subiu em uma árvore durante uma caçada noturna e foi cercado por vários veados. Um deles, absurdamente grande e com chifres imensos, o encarava de maneira assustadora. Quando tentou disparar sua arma, esta falhou. O mais estranho foi que o animal abriu um sorriso amplo, quase humano, antes de se afastar lentamente. Outra história mencionava um menino, então adolescente, que teve sua vida transformada após um encontro perturbador. Diziam que, numa noite, enquanto conduzia o gado para o curral, avistou algo com a forma de uma criança vestindo roupas desgastadas e antigas. Ao tentar espantar a figura, ele ficou completamente paralisado. Desde esse evento, o garoto perdeu a fala, e mesmo quando o conhecemos, seu comportamento era incomum. Disseram-nos que antes desse episódio, cuja descrição ele conseguiu registrar apenas por escrito, ele era perfeitamente normal.
Depois de alguns dias, fomos transferidos para outro local, deixando para trás os sons de passos, asas e ruídos no telhado. Dessa vez, fomos alojados na casa de uma família simples, composta por apenas 3 pessoas. Porém, algo naquela área nos atingiu de forma muito mais intensa. Estávamos mais próximos da serra e do segundo grupo, e a atmosfera ao redor parecia diferente. Era como se a própria energia do lugar tivesse mudado. Pesada, densa, carregada por uma sensação de ameaça iminente que todos nós notamos desde o primeiro instante. Logo na primeira noite começou a sensação de que estávamos sendo observados. Era uma sensação visceral, como se fôssemos presas sendo rondadas. Raquel e eu, mais sensíveis a esses fenômenos, sentimos claramente uma presença próxima, embora não houvesse sons ou sinais visíveis. Era como se algo estivesse ao nosso redor, circulando enquanto tentávamos descansar. Essa percepção persistiu noite após noite, tornando o sono cada vez mais difícil. Por conta das condições do local, tínhamos de acordar antes do amanhecer, por volta das 4 da manhã, para tomar banho no rio, já que não havia água encanada. Nessas idas ao rio, na penumbra, ouvíamos passos na água e vozes que pareciam surgir com o vento. Era como se algo estivesse à espreita, nos observando das sombras. Sempre voltávamos apressados, acompanhados por essa sensação opressora de estarmos sendo vigiados. Um dia, durante uma caminhada rumo a outra comunidade, paramos à beira do rio para descansar, pois estávamos desorientados e esperando encontrar alguém que pudesse nos ajudar com as direções. De repente ouvimos vozes ao longe como se um grupo de pessoas conversasse. As vozes trazidas pelo vento pareciam se aproximar, então decidimos aguardar para pedir informações. No entanto, ninguém apareceu. As vozes continuavam, mas não havia sinal de nenhuma pessoa. Decidimos seguir em frente, ignorando o ocorrido, até que as vozes mudaram. Elas começaram a rir, num tom nítido de escárnio que ecoava pelo ar. Naquela noite, enquanto discutíamos o episódio, a sensação de sermos observados voltou com ainda mais força. Todos percebemos. Em certo momento, Arthur saiu para ir ao banheiro que ficava a cerca de 30 metros da casa. Pouco depois de entrar, ouviu batidas na porta. Abrindo imediatamente, não encontrou ninguém, apenas a escuridão e algumas lanternas brilhando ao longe. O ambiente parecia sufocante, envolto por um mistério que nos cercava a cada instante. No dia seguinte, enquanto seguíamos para outro destino, algo ainda mais inquietante aconteceu. Sem qualquer aviso, o telefone de Arthur acendeu sozinho e começou a tirar fotos automaticamente. Foram mais de 200 imagens, todas direcionadas a Pilar. Quando ele nos mostrou, ficamos horrorizados com o que vimos. As fotos eram perturbadoras. Algumas mostravam o rosto de Pilar deformado, outras capturavam sombras ou silhuetas entre as árvores, figuras irreconhecíveis ocultas nas penumbras. Era apavorante, especialmente porque o telefone só podia ser desbloqueado com a impressão digital de Arthur, o que tornava quase impossível que algo assim tivesse ocorrido por acidente, e ainda mais, focado exclusivamente nela. Depois disso, Pilar não conseguia mais dormir sozinha. Mas não era apenas pelo medo. Ela dizia sentir as cobertas sendo puxadas durante a noite, como se alguém ou algo a observasse enquanto dormia. Eu também percebia algo. Havia uma escuridão ali, uma sensação de perigo constante. Raquel, que parecia compartilhar dessa mesma percepção, decidiu dormir ao lado de Pilar para tentar confortá-la e evitar que ficasse sozinha. Mas os eventos estranhos não pararam por aí. Em um dia de folga, resolvemos ir ao rio para tomar banho. Um morador local nos guiou até um lugar belíssimo, rodeado por árvores. Contudo, antes de chegarmos, ele se benzeu e nos alertou. Façam o sinal da cruz, porque aqui acontecem coisas estranhas. É bonito, mas muita gente já se afogou de maneira misteriosa. Apesar do aviso, ignoramos, achando que fosse apenas folclore local ou superstições típicas da região. Mesmo diante de tudo o que havíamos vivido até então, era mais fácil desviar da ideia de perigo iminente, como se negando pudéssemos nos proteger. E afinal pensávamos, depois de tudo,
O que mais pode acontecer? O dia seguiu tranquilo. Ao retornarmos para casa, resolvemos revisar as fotos e vídeos que havíamos registrado. Foi aí que percebemos algo aterrorizante. Em um dos vídeos, enquanto a câmera estava apoiada em uma árvore para filmar o grupo nadando, escutava-se claramente uma risada. Era uma risada feminina, carregada de deboche, como se alguém estivesse nos observando. Mas o mais assustador era que, na filmagem, não aparecia absolutamente ninguém além de nós. As noites eram sempre marcadas por conversas sobre os estranhos acontecimentos, acompanhadas daquela constante sensação de que algo, ou alguém, estava sempre por perto, à espreita. Havia um peso no ar que nos rondava, que nunca nos abandonava. A última coisa que me aconteceu foi tão vívida que até hoje não sei dizer se foi um sonho ou realidade. Enquanto dormia no chão, em meu saco de dormir, lembro-me de abrir os olhos e sentir a atmosfera ao meu redor extremamente densa, quase sufocante. A escuridão parecia tomar conta de tudo, como se estivesse viva. Quando movi a cabeça, vi algo agachado diante de mim. Era uma criatura magra, esquelética, com ossos salientes que pareciam romper a pele fina das costas e costelas visivelmente marcadas. Seus olhos eram grandes, profundos, sombrios. Não tinha cabelo, e o que mais me perturbava era o sorriso em seu rosto. Um sorriso que parecia cravar-se diretamente na minha mente, queimando-se na minha memória. Meu corpo inteiro estava paralisado, incapaz de reagir. Meu coração disparava como nunca, mas eu não conseguia me mover, nem sequer gritar. Aquela expressão, aquele sorriso, ficou comigo. Até hoje, consigo vê-lo quando fecho os olhos. Finalmente consegui reagir e a criatura desapareceu de imediato. No entanto, ao acordar completamente, era possível ouvir claramente algo se movendo na vegetação ao redor. Seja o que fosse, continuava nos rondando, nos observando na escuridão. Na noite seguinte, tomamos uma decisão. Todos dormiríamos no mesmo quarto. E então, aconteceu novamente. Mas desta vez, era diferente. Uma nova figura apareceu. Era alta, magra, uma silhueta parada na porta do quarto. Acordamos todos ao mesmo tempo. Não trocamos nenhuma palavra, mas todos vimos a mesma coisa. Aquela presença nos encarava fixamente, imóvel, sem atravessar a porta, como se algo a impedisse. No fundo do quarto, bem em frente à porta, havia uma imagem de São Miguel Arcanjo. Talvez fosse ela a barreira que nos protegeu naquela noite. Após essa experiência, retornamos à cidade para finalizar nossos relatórios. Mas a vivência me deixou uma lição importante. Em qualquer lugar, por mais simples ou isolado que pareça, há coisas escondidas. Os moradores locais, talvez já acostumados, convivem com essas presenças como parte de sua rotina. Para nós, no entanto, essas experiências foram marcantes, terríveis, mas impossíveis de esquecer. Essa foi minha experiência, mas os outros dois grupos também passaram por situações similares. Um deles relatou ouvir uma mulher idosa gritando todas as noites que ia tirar a própria vida. Outro grupo avistou um homem estranho próximo à serra, além de luzes misteriosas no céu e figuras que pareciam se mover nas sombras. Essa é a minha história. Talvez não seja a mais assustadora que vocês já ouviram, mas asseguro que é completamente verdadeira. Essa experiência me fez acreditar que, não importa onde você esteja ou de onde venha, sempre há algo por perto, algo que observa à espera do momento certo para se mostrar. Espero que vocês nunca encontrem essa coisa, esse gatilho que desperta, se manifesta e os transforma em protagonistas de sua própria história de terror. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Agora vou compartilhar um relato com informações que antes eram restritas, mas que agora vieram à tona, revelando acontecimentos que deveriam ter permanecido escondidos. Trata-se da história de uma pessoa na Colômbia, que preferiu permanecer anônima,
como vocês entenderão em breve. Boa noite. Por favor, não mencione meu nome. Sei que meu nome aparece no e-mail, mesmo que eu não tenha incluído no relato. Por isso, peço sigilo. Não é o tipo de trabalho que faço regularmente, mas por ter experiência em áreas ligadas ao cuidado com pessoas falecidas, trabalhei por algum tempo em autópsias e necrotérios. Às vezes cubro colegas que não podem comparecer aos hospitais. Isso ocorre devido à minha formação e não por outro motivo. Além disso, ganhar um dinheiro extra nunca é ruim. Ainda mais porque há frequentemente falta de pessoal nesse hospital. É algo vantajoso para ambos os lados. No entanto, há uma prática que me causa profundo incômodo. Certas autoridades aparecem para acessar alguns corpos. Na verdade, elas não pedem, apenas nos avisam, de forma educada, que vão passar. Geralmente escolhem os corpos que não foram reclamados, pessoas em situação de rua ou que perderam contato com suas famílias há muito tempo e não recebem um enterro digno. Esses corpos ficam esquecidos por semanas ou meses. É um segredo aberto o que fazem com eles. Circulam várias histórias, algumas mais exageradas do que outras. Mas o que sabemos com certeza é que essas autoridades removem certas partes dos corpos, principalmente braços e pernas. Essas partes são usadas para completar outros corpos, criando uma aparência mais adequada para velórios e enterros. Existem diferentes versões, incluindo rumores sobre outras práticas. Porém, um supervisor do necrotério, com muita experiência e muitos contatos, nos garantiu, antes mesmo de testemunharmos pessoalmente, que isso é o que geralmente acontece. Ele é muito requisitado no setor, mas nem ele pode impedir quando batem à porta pedindo acesso. Na minha opinião, é algo completamente absurdo e extremamente desrespeitoso. Claro, o falecido que perdeu um braço ou perna não precisará mais deles. Mas há famílias dispostas a pagar qualquer quantia para que seus entes queridos aparentem estar inteiros durante o velório. Suponho que sejam pessoas de alto poder aquisitivo, para quem a aparência no funeral é um detalhe essencial. Acontece que mesmo nós, que trabalhamos ali, somos contra essa prática antiética, mas estamos de mãos atadas, porque as ordens vêm de cima. E há ainda outro motivo pelo qual detestamos esse procedimento. Sempre que mexem no corpo de um falecido, dizem que a noite será longa. Segundo os colegas mais experientes, o corpo reclama o que foi tirado. Foi o que ouvi de um veterano, referindo-se aos eventos que seguiam as visitas dessas autoridades. Quando ficávamos com os corpos que já não tinham todas as partes, não nos restava opção. Continuávamos o trabalho. O problema era que tentávamos nos desfazer desses corpos o mais rápido possível. Claro, sempre com respeito, pois passar a noite com eles no necrotério era algo aterrorizante. Admito que também fazia parte dessa tentativa de normalizar a situação, o que, acredito, seja uma forma de lidar com os acontecimentos estranhos que surgiam. Não era algo constante, mas ocorria com mais frequência do que gostaríamos. Posso afirmar que muitas vezes, assim que um corpo retornava, ouvíamos sons de batidas vindos dos compartimentos onde eram armazenados. Uma situação que ficou marcada para mim foi a de um senhor idoso. O corpo havia sido retirado por cerca de 2 horas, não sei para onde, e quando voltou, já estava sem uma das pernas. Embora eu já tivesse conhecimento dessas situações, foi a primeira vez que vivenciei algo verdadeiramente fora do comum relacionado a isso. Guardamos o corpo no compartimento, pois não havia mais nada a fazer. Apenas notamos a ausência da perna e seguimos adiante. Cerca de meia hora depois, eu e um colega estávamos no local, já pela manhã, quando ouvimos batidas vindas daquele compartimento. O barulho era muito alto, como se alguém estivesse batendo com desespero, até chutando para sair. Era apavorante. E o mais estranho é que o som continuava mesmo quando estávamos diante do compartimento. Meu colega, que já havia presenciado isso outras vezes, apontou para o lugar onde ficava a trava da bandeja. Ele comentou que era a 3ª vez que passava por aquilo, mas ainda sentia medo. Eu também estava assustado, mesmo sabendo que essas coisas não eram inéditas. Ele puxou a bandeja e, para nosso choque, o corpo estava completamente desarrumado.
como se tivesse se debatido intensamente dentro do compartimento. Porém, o que poderíamos fazer? Nada. Era evidente que algo inexplicável havia ocorrido, mas não podíamos permitir que o corpo tivesse marcas que não estivessem registradas anteriormente, sob risco de enfrentarmos problemas. Por isso, sempre verificávamos os compartimentos ao ouvir qualquer ruído. Isso aconteceu inúmeras vezes. As batidas eram comuns e, quando chegava um corpo faltando alguma parte, já sabíamos o que esperar. O mais perturbador era que o barulho só cessava quando íamos conferir. Era algo que nunca parava sozinho. Acreditava que essas manifestações se limitavam a isso, até vivenciar um caso envolvendo uma criança. Ela havia sido encontrada em situação de rua e ninguém a reclamara. Dias depois, surgiram pessoas com documentos. Nós fingimos verificar, mas não havia muito o que fazer. Quem tentasse se opor podia acabar se prejudicando. Levaram a criança e a devolveram mais tarde, à noite. Eu não estava presente quando a retiraram pela manhã, mas vi quando trouxeram de volta. O relato do pessoal que fez o transporte foi de que o menino retornou sem o antebraço direito. O que mais impressionava era a forma como limpavam a área onde a parte tinha sido removida, como se quisessem que ficasse o mais perfeito possível. Ainda precisava lidar com aquele corpo. Em uma das noites, enquanto levava material para descarte no final de um corredor, ouvi passos atrás de mim enquanto voltava. Estava distraído com mensagens no celular e os passos eram apressados, como se alguém estivesse correndo. Virei-me rapidamente, desviando para o lado, mas não havia ninguém. Mesmo assim, os passos continuaram, só que agora à minha frente, indo em direção à porta do necrotério. Pararam exatamente ali. Não foi como se a porta tivesse se aberto sozinha, apenas o som dos passos cessou naquele ponto. Eram passos curtos, descalços, parecendo de uma criança. Senti um medo absurdo e corri de volta pelo corredor. Quando entrei, encontrei meu colega de turno com os olhos arregalados, olhando fixamente para as macas. Perguntei com o coração disparado: "Você ouviu os passos também?" Ele balançou a cabeça e respondeu: "Passos? Acabei de ver o menino correndo e se escondendo atrás do armário. O mesmo menino que chegou sem o braço. Vamos sair daqui." Sem questionar, concordei. Saímos do necrotério e subimos para o andar superior, que estava praticamente vazio àquela hora. Lá, tentamos nos acalmar, mas eu ainda não entendia como ele havia visto o menino enquanto eu só ouvira os passos. Fomos até a sala da equipe, ambos tremendo. Perguntei o que poderíamos fazer. Ele apenas disse que nada. Só restava esperar que alguém viesse buscar o corpo, mas ninguém havia reivindicado oficialmente e ele sequer tinha identificação. Enquanto conversávamos, um colega da área de descarte entrou, visivelmente perturbado. Aproximou-se e falou em voz baixa: "Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo, mas eu tenho uma prova." Ele estava tão agitado que mal conseguia explicar. Sentou-se e levantou a perna da calça. Todos nos inclinamos para olhar e vimos algo chocante. Uma marca de mordida na panturrilha direita. Era pequena, nitidamente de uma criança. Ele contou que enquanto caminhava pelo mesmo corredor que eu descrevi, sentiu algo agarrar seu tornozelo e, em seguida, uma mordida dolorosa. Disse que, mesmo no susto, conseguiu ver, de relance, um menino correndo em direção ao necrotério. Mas ele não teve coragem de ir atrás, porque sabia que não haveria criança viva ali, especialmente naquele horário. A mordida não sumiu. Era visível e detalhada, com marcas claras de dentes pequenos. Contamos a ele o que havia acontecido conosco, e isso só aumentou nossa inquietação. Nenhum de nós queria voltar ao necrotério, mas sabíamos que não poderíamos evitar para sempre. Para tentar conter a situação, meu colega pegou um rosário que carregava no chaveiro e o pendurou na alça do compartimento onde estava o corpo do menino. Isso trouxe um pouco de paz. Durante dias o rosário permaneceu ali, e todos entenderam o motivo depois que relatamos os acontecimentos. Ainda mais depois de verem a mordida no colega na manhã seguinte. Além desses passos e ruídos, outros relatos estranhos sempre surgiam em situações parecidas. Mas o caso que gerou mais repercussão, ao ponto de a polícia ser chamada, aconteceu em outra noite.
Quando cheguei para o turno, vi 3 policiais no necrotério, agindo discretamente. Naquele dia, haviam começado 2 funcionários novos. Um contratado há poucas semanas e outro que estava prestando serviços temporários. Ambos ficaram sozinhos em determinado momento porque o supervisor desapareceu. E para piorar, nem mesmo os policiais o encontraram inicialmente. Perguntei o que havia acontecido e me explicaram que os 2 jovens tinham visto um homem estranho abrindo a porta da morgue, colocando apenas a cabeça para dentro, rindo e depois indo embora. Quando corriam atrás dele pelo corredor, não encontravam ninguém. Mas logo ele reaparecia, dessa vez em uma janela que dava para um depósito pequeno, repetindo o mesmo comportamento. Essa brincadeira continuou por um bom tempo, até que decidiram chamar o segurança. O guarda verificou, mas também não encontrou nada, então resolveram chamar a polícia. Pensamos que ele queria roubar algo ou levar algum corpo, explicaram os 2. Porque cada vez que olhávamos, ele estava mais dentro da morgue. Os policiais ouviram a descrição do homem e começaram a procurá-lo discretamente. Não encontraram ninguém. Decidiram subir para revisar as câmeras de segurança. Quando o supervisor finalmente apareceu, os jovens descreveram o homem novamente. Eu ouvi tudo de perto e, segundo eles, o homem não tinha o braço esquerdo. Faltava-lhe desde o ombro. O supervisor, com um semblante sério, conduziu os jovens até a área onde ficavam alguns corpos. Eu os segui de longe, curioso e apreensivo. Assim que eles viram um cadáver específico, gritaram aterrorizados: "É ele!" Se afastaram assustados enquanto o supervisor saía da sala com uma expressão que parecia dizer que já sabia o que estava acontecendo. Ele me lançou aquele olhar de novo isso?" Com o passar dos anos, esses eventos não deixaram de acontecer, embora em menor frequência do que antes. Antigamente, recolhiam corpos nessas condições umas 10 ou 15 vezes por ano, e fenômenos paranormais eram praticamente certos. Hoje são menos comuns, mas ainda ocorrem. Nunca mais esqueci a frase de um colega experiente: "Eventualmente, cada corpo reclama o que é seu." Houve muitos outros casos perturbadores, mas acho que o que contei já dá uma ideia clara de como é terrível quando levam um corpo, fazem o que fazem, e nós acabamos sofrendo as consequências. Porque sim, quando tiram algo deles, eles não ficam quietos, e quem paga o preço somos nós. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.